Oi, queridos, que bom que vocês estão aí. Nós estamos aqui também com vocês, com alegria de poder compartilhar o que Deus está falando conosco nesses dias, nesses momentos, e também querendo trazer uma palavra de consolo, uma palavra de. Ó, A gente arruma. começa a arrumar, né? Começa a enxergar aqui, ó. Tô. Tcharam, gostaram do modelito? Misericórdia, modelito misericórdia. Vamos lá. A gente também queria compartilhar um pouco de como nós estamos nos sentindo nesses dias. São dias incríveis, são dias de avivamento, são dias de manifestação da glória de Deus e também são dias que a gente está vivendo na pressão, né? As coisas acontecendo, a guerra se levantando e certamente temos tempo de paz, mas nos tempos de guerra é o tempo de glória, é o tempo de vitória, é o tempo de sermos aprovados no Senhor. É isso aí, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, cada um que está chegando aí. Estamos no nosso horário já, né? 7h19. Queremos aproveitar bem essa meia horinha aí que nós vamos ter juntos hoje. Nós queremos que sim, são dias difíceis, são dias de guerra, mas só tem vitória quando há uma batalha. E eu creio que o Senhor está nos fortalecendo aí através desses momentos duros, mas o que vai restar em nós e através de nós vai ser algo inabalável e eterno, em nome de Jesus. Muito precioso que nós consigamos ver aquilo que o Senhor está vendo, aquilo que o Senhor está fazendo nos dias que nós estamos vivendo. Talvez uma das características mais importantes, essa é uma live para líderes, é a live dos líderes, mas sempre é para todos, né? Porque nós sempre temos que desenvolver a nossa liderança onde quer que estejamos, porque somos chamados por Deus para liderar pessoas em encontro ao Senhor Jesus, né? Então, se você está entrando, compartilha aí a live, né? Isso é muito importante para nós, se vocês puderem compartilhar, porque mais pessoas vão já interagindo e entrando. E realmente nós queremos falar um pouquinho dessa grande momento na vida de qualquer líder, que é um momento de crise, que é um momento de dificuldade. Vamos falar um pouquinho com vocês sobre alguns momentos duros que passamos no último dia, nos últimos dias, mas também como o Senhor está se movendo e abençoando aqueles que estão se posicionando nele. Amém? Isso, Débora. É isso aí. Quer? A luz resplandece no meio das trevas, né? Nós falamos isso tantas e tantas vezes durante esse ano. E esses são dias de resplandecer a luz do Senhor através da nossa vida. A noite de ontem foi muito especial. Ontem? Não, domingo. Domingo foi muito especial. Nós falamos um pouco no culto sobre a necessidade de sermos aprovados e que só seremos aprovados nos momentos de prova. Deixa eu dar os boa noites aqui. Boa noite, Islande. Boa noite, Suzana. Boa noite, everybody. E como nós fomos abençoados aí no culto, entendendo que nós temos uma necessidade de vivermos alguns momentos de prova e que esses momentos nos aprovam, esses momentos nos impulsionam, esses momentos fazem com que nós consigamos alcançar os lugares que o Senhor tem colocado para nós, mas também é um lugar de desaprovação, é um lugar que alguns ficam no caminho. Nem todos chegam, né? A prova é para todos, mas nem todos chegam. Elisandra, eu acho que só você que está sem imagem, os outros estão dizendo que está tudo certo aqui. Bem-vinda, Suzana. Pessoal, por favor, se você pode compartilhar a live, isso vai nos ajudar muito. E hoje nós realmente gostaríamos que muitas pessoas pudessem interagir aí com o que a gente quer compartilhar com vocês. Então, tá colorida a imagem hoje. Igual, tá colorida. Então tá, também a minha esposa tá tão bonitinha aqui com a boquinha colorida. Então vamos lá. Pessoal, eu não tô gostando de uma coisa, vocês dão licença. Foi assim, né? Pronto. Tá muito escuro lá atrás e agora já dei um jeitinho, vocês já descobriram que o cenário aqui a gente vai montando e organizando, né? Então assim ficou melhor. Tinha um brilho aqui nas minhas costas e não era a glória do Senhor ainda, né? Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos ferver para aquilo que nós vamos falar hoje. Wilson, bem querido, a crise faz na vida de um líder, o que um momento difícil faz na vida de um líder, como nós liderarmos em tempos de crise. Nós estamos vivendo uma das cores...
Estamos vivendo, eu vendo umas cores ali e nós estamos, ok, vocês só estão vendo cores, vocês não estão vendo a nossa imagem, é isso que está acontecendo? Não. Não estamos vendo vocês nem o cenário, só umas cores. Uau, isso é sério, vamos tentar mudar as coisas aqui. Todo mundo ou só a Suzana, gente? Ué, Vamos lá. deem notícia aí, gente. Dê Vocês estão notícia aí, o que está acontecendo para muitos. Hello. Tem alguém aí? Boa noite. Boa Rogério, noite, você está Rogério. vendo bem a imagem, Rogério? Fala pra gente aí. Vamos lá, pessoal. A Elisandra não está vendo, mais gente não está vendo. Bem, não tem jeito, a gente vai ter que... Voltou, Cleusa, voltou para todo mundo? Tá tudo certo aqui. Então Vamos tá lá. tudo certo. Então, beleza. Vamos lá, gente. Então vamos tocar o barco. Então, sabe o que estava faltando? Mais gente compartilhar. Compartilha aí, a gente vai começar a entrar no assunto que a gente tem. Os momentos de crise, eles são momentos que vão acontecer na nossa vida e eles são momentos de mudança de direção, são momentos de conversão e nós precisamos definitivamente estar prontos para passarmos por esses momentos como aqueles que passam aprovados pelo momento. Nós temos tempos de paz e nos tempos de paz nós nos estruturamos, nós nos preparamos, nós crescemos, para que nos tempos de crise nós não sejamos abalados. Nós podemos passar, sim, nós podemos passar momentos difíceis, mas nós não podemos ficar abalados, ficar desistidos, cair daquilo que nós estamos fazendo e produzindo no Senhor pelos momentos de crise. E tem um caminho aí, principalmente para a vida do líder, para ele permanecer forte e firme no Senhor. Você quer o texto, Débora? Qual texto? De Efésios teu, ou você quer ler algum outro? Então, eu acho que tem um texto bem importante sobre isso que está em Efésios 6, né, 10, que diz assim: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, tem um papel que é nosso de buscar esse fortalecimento no Senhor, de olhar para esse poder e para esse recurso que é grandioso, que está no Senhor e perceber que está à nossa disposição. Sim, o Senhor vai liberar força sobre os nossos momentos de fraqueza. E continua dizendo assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E novamente diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Então nós precisamos da armadura de Deus, principalmente para o dia mau. E nós vamos ter sim muitos dias maus, dias de muitos desafios, dias que a gente não vai dar conta dos nossos próprios sentimentos e do que está ao nosso redor, mas nessa hora nós precisamos dessa armadura e nós nos vestimos dela todos os dias, e não é algo místico, não, é sobre a verdade de Deus sendo admitida dentro do nosso coração. E continua dizendo assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, aquilo que nós estamos vendo e que não há como encobrir e nem queremos encobrir é o fato de que nós vivemos uma guerra espiritual. E algumas vezes nós vamos viver como se nós apenas estivéssemos levando um pouquinho mais para frente o dia e estivéssemos apenas numa escola ou num lugar de treinamento e de preparação. Nós sempre estamos em treinamento e preparação, sempre estamos numa escola, mas de fato nós estamos em guerra. Um é o comportamento do soldado no quartel, no seu país, no lugar seguro, no lugar guardado. Outro é quando ele está no fronte de batalha. E nesses dias nós estamos no fronte de batalha. Aquele que se comportar como se estivesse numa escolinha, como se estivesse numa simulação, como se estivesse numa brincadeira, pode sim ter problemas muito sérios, muito fortes.
porque nós não estamos brincando. O nosso inimigo, a Bíblia diz que o nosso adversário anda ao derredor buscando quem possa tragar. Então, existe alguém que pode ser tragado, existe alguém que pode ser ferido, existe alguém que pode ser tocado. No exercício da batalha, durante essa guerra, sim, algumas vezes nós temos baixas. E aí entra o papel tão importante do líder, entra o papel tão importante dos maduros. Boa noite, Beto e todos. Entra o papel tão importante das pessoas mais maduras, que conduzem todos à percepção do tempo que estão vivendo. Então, sim, tem tempos que a gente pode levar de uma forma séria, mas com um pouco mais de liberdade. E outro tempo, buscar a Deus, ouvir de Deus, ter direção do Espírito Santo é questão de sobrevivência. E é esse tempo que nós vivemos. Precisamos ouvir de Deus, todos nós. Precisamos ouvir o que Deus está falando, o que está acontecendo nesses dias, para que nós possamos ter uma postura correta e uma postura firme e uma postura que vá trazer benefício para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, porque não há nenhuma guerra que não deixe despojo. Toda vez que passamos por guerra, se nós posicionamos nosso coração da forma certa, nós vamos ter abundância que sempre vem depois da guerra. Agora, se a Bíblia diz, se te mostrares fracos no dia da angústia, pequena será a tua força. Não é fácil, mas é o desafio. Amém. É tempo de nós usarmos esse escudo da fé, né, que derruba as setas inflamadas do inimigo. Esse escudo da fé é nós alimentarmos a nossa mente, o nosso coração, termos esse capacete da salvação, né, que nos lembra todos os dias o que já foi feito, o que já foi conquistado por Jesus lá na cruz. Então, quais são as setas que o diabo tem lançado e quais são as mentiras e os enganos que muitas vezes ele tem lançado contra a tua vida? Nós precisamos ter a nossa identidade nesses dias mais do que nunca firmados na verdade de Jesus, sobre quem nós somos, sobre quem Ele é, sobre quais são as suas promessas. Nós já temos nas nossas mãos a vitória, nós já temos a promessa do Senhor e nós vamos caminhar sim toda a verdade de Deus para chegar nesse lugar de conquista que já está selado lá na cruz por Jesus. Em 1 Samuel 30, Davi estava numa situação muito difícil. Ele tinha saído para a guerra e ele estava numa cidade chamada Ziclag. Quando ele volta da guerra, a cidade está queimada. Eu vou ler para vocês. 1 Samuel 30, a partir do verso 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclag, os amalequitas tinham invadido o sul, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres, todos que estavam nela, tanto pequenas como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram no seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, estava queimada a fogo, suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. Davi e o povo que estava com ele alçaram sua voz e choraram, até não haver mais forças. Você já chorou até não ter mais forças? Davi e aqueles homens choraram até não ter mais forças. Também foram levadas as mulheres de Davi e os 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Todo o povo estava amargurado, cada um por causa dos seus filhos, das filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E quando ele se fortaleceu em Deus, ele fez duas coisas. Primeiro, ele se fortaleceu. Ele entrou em Deus por si mesmo. E segundo, ele trouxe Abiatar, que era o sacerdote, e consultou a Deus, dizendo: Senhor, eu devo perseguir qual é o povo que invadiu? Os amalequitas? Vamos ver aqui quem que invadiu, que aparece aqui, Ok. Amalequitas, isso. Então, perseguir os amalequitas, ou não devo perseguir? Deus falou: vai perseguir, você vai ter tudo de volta. Mas atenção, estava o povo naquela hora? O povo queria matar Davi, estava horrível. Os homens de Davi queriam matar Davi. E Davi estava chorando até não ter mais forças. Então, gente querida, nós temos gente nesses dias perdendo pessoas. Nós temos pessoas em luto perto de nós. Nós temos muitas pessoas doentes perto de nós. Hoje mesmo, eu estava lá com pessoas queridas, amadas, que vivem momentos difíceis de doença, momentos que a vida está por um fio, e isso traz dor, certamente traz dor. Nós tivemos um irmão que teve
que de repente não estava mais e a gente procurou por um dia e meio, alguma coisa estava acontecendo e isso afligiu a família, afligiu todos nós. Então nós ficamos aflitos durante o dia de ontem, o dia de hoje, o coração estava apertado. Então aí tem um caminho só. Eu tenho duas coisas que eu preciso fazer. Aliás, três coisas eu preciso fazer. Três coisas. Então, atenção. Nos momentos de guerra, no momento que se levanta principado, potestade, dominadores, forças espirituais da maldade, né? Não é que esses inimigos eles podem fazer o que quiserem conosco, mas o Senhor permite que em alguns momentos se levantem os inimigos para produzir em nós força, para produzir em nós treinamento, para que nós cheguemos à perfeição no Senhor. Então tem três coisas que eu faço no dia da angústia, no dia da calamidade, no dia difícil. Primeiro, eu preciso me fortalecer no Senhor. Isso é sobre vida pessoal. Davi teve que ir para o Senhor, e se você voltar aqui, você vai ver que Davi não estava muito bem com Deus. Ele estava há muito tempo sem esses momentos, como esse momento diz, que ele estava com o Senhor. Ele se fortalece pessoalmente. Logo depois, então, primeiro, eu preciso me fortalecer no Senhor. Preciso me acertar com Deus. Deus, eu estou aqui, eu não estou feliz com o que está acontecendo, eu tenho revoltas no meu coração, eu tenho dores, eu tenho tristeza, eu tenho amargura, e eu quero deixar isso para trás, eu quero tirar isso do meu coração, porque eu quero estar em plenitude contigo. Isso é se fortalecer. Se fortalecer no Senhor é botar o coração diante de Deus, mas permitir que o Senhor encha o nosso coração com aquilo que Ele tem para nós no dia. Então, primeira coisa que Davi fez e que eu e você precisamos fazer em dias de crise, fortalecer-nos pessoalmente no Senhor. Segundo, ele consultou a Deus, ele deixou Deus falar com ele. Ele buscou ali o sacerdote na época, mas ele trouxe para si o Urim e Tumim lá, que na época eles usavam para consultar o Senhor, mas aí ele, primeiro, se fortalece, segundo, consulta o Senhor, terceiro, ele decide obedecer aquilo que o Senhor fala, porque não adianta consultar o Senhor e a gente ouvir uma palavra, mas a gente não partir para ação. Dia de guerra é dia de partir para ação, partir para ação. Eu sei que talvez as pessoas perto de você estejam nesse Covid aí, nessa história, em casa, mocadinhas, vendo muito Netflix e muita pipoca, mas é muito mais que isso. É uma oportunidade para nós entrarmos nas coisas de Deus com intensidade. Agora já não é hora mais de ficar usando esse tempo do Covid como se fosse fériasinha. Nós precisamos entrar em Deus, porque estamos em tempo de guerra. Se você tinha dúvida, eu vou contar para você. Estamos em tempo de guerra. E essa guerra não é contra o irmão, não é contra outra igreja, não é contra quem está montando igreja, não é contra quem já levou. E essa guerra é contra principados, potestades, dominadores e forças. Ou nós nos fortalecemos no Senhor, ouvimos direção e partimos para ação, ou nós vamos perder quem? Esposas, filhos, as coisas que nós temos, a nossa cidade, o que o Senhor já nos deu. E você, o que você vai fazer nessa hora? Ir para uma guerra que nós já temos selada a vitória é muito mais fácil, não é? Nós temos uma certeza, uma convicção de que o Senhor já nos deu a vitória, mas nós precisamos lutar dia após dia, sabendo que nós não estamos sozinhos. E sim, muitas vezes nós nos sentimos cansados, sobrecarregados. Sim, é normal nos sentirmos cansados, mas nesse nos lembramos das promessas do Senhor. Nós estávamos ontem à noite aqui orando com os pastores, hoje à tarde ali no jardim de oração no final do dia também com as pastoras e mais algumas mulheres, declarando que aqueles que esperam no Senhor suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor nos chama não apenas para caminhar, mas para correr nesses dias em direção ao seu propósito. E Ele tem um compromisso conosco, uma promessa de que Ele vai liberar força sobre nós. Então, existe um momento onde nós não temos como contar só com a nossa força natural, só com o nosso recurso. Nós precisamos contar com o recurso que vem da parte de Deus. Eu creio que esse é um desses momentos onde nós precisamos nos apropriar da palavra dele, para que nós tenhamos essa força emocional, essa força física que também nós precisamos, né?
de força física para dar conta do dia, dos desafios, mas tem uma força que ela é espiritual, que ela é sobrenatural e ela está sendo liberada da parte de Deus. A força Mas é de dentro para fora. nós precisamos nos posicionar aí para receber. Na verdade, querido, é dia de homens e mulheres de Deus estarem posicionados em oração. Você pode até estar orando na sua casa, se você está com temor de sair para o jardim de oração ou para um lugar, você pode até ficar mais recluso, isso faz parte do cuidado que você tem consigo, mas o que você não pode é não estar orando intensamente. Então, ora intensamente. Tem famílias chorando no dia de hoje, tem irmãos com dor no dia de hoje, tem pessoas sendo machucadas no dia de hoje. Hoje alguém me questionava, pastor, por que você não traz aquele líder um pouco mais perto de você? E eu estava respondendo, não com animosidade ou com coração ruim a respeito da pessoa. Eu estava dizendo, olha, eu não posso trazer, porque ele muitas vezes se recolhe, e daí vai ficar um mês recolhido, aí ele vem um pouco intenso, mas depois que passa a animação, ele se recolhe de novo. Não é tempo de andar com o dente cariado, que você, a hora que morde no dente, tá doendo a boca. É tempo de lidar com gente firme, que conhece a Deus e prossegue em conhecê-lo. Agora é hora de nós estarmos juntos, não dá para todo mundo estar no culto. Vem para o culto da manhã. Não tem mais espaço para o culto da noite, ou tá quase cheio, vem para o culto da manhã. Não é o meu conforto, querido. O dia hoje não é para saber qual é o conforto, é para saber qual é a direção. Me fortaleço no Senhor, ouço a direção e cumpra a direção. Então vamos encher aquele culto de manhã, vamos orar. No meio-dia sempre tem gente orando. Jardim de oração aqui, você não interage com as pessoas, você vem para orar, você está aberto, você pode vir orar, enche esse lugar. Nós estamos indo para as noites. Eu sei que tem jovem ali na noite orando, toda noite se dirigindo ali para o jardim de oração, e a gente ouve carro passar aqui na frente do container, e ouve gente andando a pé, e ouve gente chegando e gente saindo. A igreja nunca orou como está orando, isso é incrível, mas nós queremos ajudar você a se posicionar, querido. Talvez você esteja esperando que a igreja mude, que alguma coisa mude. Nada vai mudar se nós não mudarmos a igreja. Nós fazemos a igreja que temos, nós fazemos as amizades que temos, nós fazemos as relações que temos. Então pega as pessoas que estão perto de você e fala, gente, é muito legal, mas vamos orar, gente. É muito legal ficar conversando, mas alguém tem uma direção de Deus, uma palavra de Deus, e é aí que é o momento que a crise chama o líder, a crise constrói o líder, a crise faz o líder. Você é chamado para liderar o meio que você está. Eu não sei onde você está, mas é hora de pegar as pessoas pelo braço, pela mão não pode agora, né? A mão, mas pega as pessoas pelo coração, pronto, e vamos botar todo mundo para marchar. Nós estamos em guerra e quem estiver dormindo pode sofrer dano, sim. Nós não temos promessas que não vamos ser atingidos por nada, nada vai acontecer. O que a Bíblia diz é, se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena será a tua força. Então, se fortalece no Senhor, ouve a Deus e age, querido, em nome de Jesus. É isso aí, num desses momentos de oração que nós tivemos ali no jardim nesses últimos dias, a gente teve uma palavra ali de que tinha um ataque contra os bebês espirituais, contra os filhos da nossa casa. E a gente entende que é um ataque contra filhos naturais, é um ataque contra filhos espirituais, e é tempo de nós intercedermos a respeito disso e cremos que o Senhor também já nos deu a vitória sobre isso. Eu estava procurando uma palavra aqui que o Senhor me deu hoje, quando a gente estava lá no jardim, e deixa eu ver onde que está aqui. Uma das coisas que tem sido importantes para nós nos dias desses de aperto é pelo fato do jardim estar ali aberto, porque a gente vai para lá e ouve a Deus e é fortalecido. Às vezes tem outra pessoa orando ali embaixo, do lado, e a gente vai se fortalecendo, ou como a Suzana disse aí, né? Nem no monte nem no templo, mas em espírito e em verdade. Não só o lugar, quando a gente fala do jardim, claro que aqui é maravilhoso estar, mas também é esse lugar dentro da gente que põe a gente para funcionar. É isso aí, eu estava procurando aqui, achei Isaías 66:9, diz assim, o Senhor falando: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar a luz? Pergunta o seu Deus.
Então nós cremos que o Senhor tem nos feito dar à luz muitos filhos nessa casa, né, nesse tempo, e o Senhor é aquele que vai liberar vida sobre os nossos filhos naturais, espirituais. O Senhor já tem no coração dele um propósito para todos que estão chegando nesse tempo, e não é um propósito de morte, é um propósito de vida, de prosperidade em todos os sentidos. E o Senhor vai usar essa nova geração aí com poder, com graça, com unção, e tem sim um ataque sobre os filhos, tem também um selo de vitória, tem um destino do Senhor já decretado nos céus, e nós somos responsáveis por trazer essa vontade de Deus que já está ligada até a terra. Por isso esse é um tempo de oração, por isso esse é um tempo profético, onde nós declaramos a palavra de Deus, né, que já é a verdade dele, que é a vontade perfeita e agradável dele. É tempo de nós irmos para orar com uma palavra no coração, de nós irmos com a Bíblia e deixarmos o Senhor trazer palavras no nosso coração e fazermos essas palavras lembradas diante dele. Isso porque é assim que a nós oramos essência a do que vontade Davi de fez, Deus. né, amor? Isso é a essência. Ele foi orar e ele recebeu, ele buscou a palavra, a direção de Deus. Então essa oração com palavra, esse amálgama, assim, essa junção dessas coisas tão importantes é que dão vitória para nós todo dia, né? O Enes está se colocando aqui, vigiar. Em tempo de avivamento é preciso estar atentos aos ataques de Satanás e nos levantar para que estejamos fortes nessa hora. É isso mesmo, Enos. Gente, você está percebendo que tem muita gente incendiando em oração? Tem coisas acontecendo sobre oração todo o tempo e dividindo pessoas para não ficar, mas Deus está fazendo coisas incríveis no nosso meio. Ah, pastor, eu não gosto muito dessa história de guerra espiritual, porque eu acho que se a gente falar isso, o diabo vai atacar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem unção para avestruz. Não tem unção para quem quer enfiar a cabeça na terra e achar que não vai nada acontecer porque ele não está vendo o mal. Na verdade, o avestruz fica com a cabeça dentro da terra e com o traseiro para cima para levar cabeçada. É isso que você quer? Ah, não, mas se eu orar, eu acho que o diabo vai atacar minha família, os meus filhos. Já está atacando. É claro, e o primeiro ataque do diabo é fazer você não orar. O primeiro ataque do diabo é te desviar da palavra de Deus. Se não tiver fogo dentro de você, querido, vai ser muito difícil essa guerra. Nós somos chamados como líderes, mas nós estamos marchando, nós estamos em oração, nós estamos na palavra, nós estamos em guerra. Mas nós não somos chamados para fazer isso sozinho. Ou você se levanta em oração, ou você se levanta em guerra, ou você resgata as pessoas de perto de você da maldita letargia, sonolência, essa vidinha de crente ridículo que não faz nada de presença de Deus na vida. Ou as pessoas vão começar a sofrer dano. Não podemos deixar as pessoas para trás, não podemos deixar as pessoas adoecendo e morrendo. Nós temos que ter intensidade no Senhor. Lembra que no culto, se você não assistiu o culto, já é terça-feira, devia ter assistido. Corre lá e assiste o último culto. A pastora Lu deu uma palavra, eu acho que eu que compartilhei a palavra, que o Senhor disse que para alguém, né, que estava falando para nós, a porta que ele abre ninguém fecha, e aquela que ele fecha ninguém abre. Nós estávamos falando de coroa, e quando fomos olhar para isso na Bíblia, na segunda, na terça-feira, o pastor Rodrigo me chamou a atenção, fala, olha, a igreja de Filadélfia, aquela que tem perto de si, aqueles que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, o Senhor vai tratar com eles, mas ele diz uma palavra, veja você, que não perca a tua coroa, guarda a tua coroa, guarda a tua coroa. Então nós estamos chamando você, como líder, ou como liderado, ou como pessoa que nós amamos, guarda a tua coroa, vem para ação, vem para o fogo, vem para a intensidade, porque, gente, o diabo come mingau. Como assim, pastor? Igual você ensinou as crianças a comerem mingau, você fez um mingau de eu ia falar a marca, pode falar? De maisena para o filho? E aí você vai ensinar ele a falar, come pelas beiradinhas, senão você vai queimar a boca. Pois é exatamente isso, o diabo come pelas beiradas. Então fica lá na beirada para ver. Fica aqui no meio, fica fervendo, e você vai ver a graça de Deus cuidando de você. Amém, glória a Deus. Creio que cada um de vocês aí já tem esse desejo, essa intenção de se posicionar. E vamos continuar perto uns dos outros, vamos continuar nos motivando, né, na palavra, em oração, em perseverança, porque nós vamos chegar juntos a todo o propósito do Senhor para esse tempo.
Ok, queridos, deixa eu dar uma palavra sobre os acontecimentos do dia de hoje. A maior parte de nós sabe que um irmão querido, a gente não o encontrou, a família não sabia onde ele estava por um tempo. Ele teve uma dificuldade com suas emoções e se afastou. E isso foi muito aflitivo para nós. Então agora nós podemos ter duas atitudes em relação a isso. Ou nós ficar com muita curiosidade, perguntando para todo mundo o que aconteceu, o que foi, que não sei o que. E não foi uma briga que ele teve com a sua família, não foi uma briga que ele teve com a sua esposa. São coisas do interior, do coração, pessoais, né, muito pelo contrário, é um tempo de muita unidade ali que Deus vai produzir na família. Então não faça conjecturas, não fique pensando e muito menos falando aquilo que você não sabe, nem nós sabemos hoje. Mas vamos deixar o Senhor abençoar e cuidar deles. Então eu disse que você podia ter duas posturas. Uma é a gente ficar todo o tempo, o que aconteceu, como que foi, preciso descobrir, quando souber alguma coisa falar. Outra é, eu preciso orar. Então, se você sabe quem é a família, ora. Se você não sabe, ora o dobro. Se você não sabe por quem orar, ora por nós. Fala, Senhor, dá sabedoria para os pastores, ajudar as pessoas, cuidar das pessoas hoje. Hoje nós fomos para o hospital para atender. Chega no hospital, eu não sei se quando vocês vão no hospital para orar por alguém é assim também, mas a gente chegando, já outra pessoa olhou e falou, pastor, e a Débora já veio para atender, a Débora ficou atendendo uma pessoa, eu estava orando e atendendo. Enquanto nós estávamos lá, tem uma outra pessoa que olhou, assim, uma pessoa estava constrangida ali no banco esperando, e quando eu olhei, tinha duas pessoas sentadas, eu comecei lá que eu fui atender, a Débora foi reconhecida por uma mulher que pediu ajuda e começou a orar por outra pessoa, e as duas pessoas que estavam no banco, um levantou e começou a orar pelo outro, perguntou como ele estava, e sei lá o que aconteceu, eu sei que daqui a pouco aquele homem que estava esperando, estava com a mão nas costas do outro, orando e ministrando, abençoando a vida daquela pessoa. Deixa eu falar o que aconteceu. Aquele lá é um crente genuíno, amado, abençoado. Mas ele estava sentadinho lá no banco e tinha uma pessoa com necessidade do lado dele. Tinha uma pessoa precisando dele do lado dele. Aí eu vou lá e começo a orar por uma pessoa. Ele começa a se constranger. Aí a Débora, no mesmo ambiente, começa a orar por outra pessoa. Ele começa a se constranger. Daqui a pouco ele olha a necessidade do lado, ele fala, e você, tá tudo bem? Não, tô com essa dificuldade, posso orar por você? Então acendeu a chama ali, e aquela terceira pessoa, então tinha 6 pessoas lá na frente da policlínica hoje, 3 orando por 3, por quê? Porque o fogo se alastra, o fogo contagia, o fogo aquece. Mas não seja você a ficar esperando para que alguma coisa te faça achar agora que é a hora. Agora é a hora! Já estou falando, não precisa esperar. Eu vou esperar Deus falar comigo. Ei, eu estou falando contigo, eis que te digo. Haja agora em nome de Jesus, é Deus falando. Ah não, eu te conheço, você é o pastor Juliano. E você acha que eu abro minha boca em nome de quem? Sim, Deus está falando com você. Ação. Tempo de guerra é tempo de ação. 3 pontos. Se fortalece no Senhor, ouve a direção e age. Se fortalece no Senhor, ouve a direção e age. Se fortalece no Senhor, ouve a direção e age. Se agir sem se fortalecer no Senhor, vai faltar força, acaba a gasolina no meio do caminho. Se agir sem ter a direção de Deus, vai pensar que está fazendo boa coisa e está estragando tudo. Mas se fortalecer no Senhor, se ouvir a Deus, a tua ação será precisa e o Senhor será contigo. Você pensa, eu não posso mover aquela pedra, ela tem 1 tonelada. Vá lá e faça toda a tua força sobre aquela pedra, porque se você puder levantar 20 quilos, os 980 que falta, o Senhor vai mandar os anjos dele para fazer. Amém. Porque ele vai agir sobrenaturalmente a partir de você estar agindo naquilo que ele já colocou na tua mão. Amém, é isso aí, é tempo de fortalecer a nossa fé, não deixar nenhum espaço para nenhum tipo de dúvida, de incredulidade, de medo, porque nós já temos sim tudo que nós precisamos em Jesus. Nós vamos orar agora. Nós vamos abençoar a família que estava com dificuldade. Nós vamos abençoar os doentes, aqueles que estão no hospital. Nós vamos abençoar os irmãos que estão com Covid. Nós vamos abençoar as pessoas. Mas eu vou fazer uma coisa. Você não vai ficar assistindo isso.
você vai, enquanto eu estou orando, você vai ouvir a minha voz, mas você vai levantar do lugar que você está e você vai andar aí onde você está. Ah, vou ficar com vergonha. Você vai levantar a tua voz e vai começar a clamar ao Senhor, e nós vamos ver o Senhor manifestando a glória dele nessa hora. Nós vamos ver Deus falando e fazendo diferença. As pessoas vão dizer: eu não sei o que aconteceu, mas era mais ou menos 7h30 na terça-feira, e ele começou a mudar, e o pulmão dele começou a ficar bom, e eu comecei a me sentir mais em paz, e as coisas aconteceram. Então eu quero convidar você aí, aonde você estiver, e ver como que a Débora vai fazer isso aqui. Pronto, saímos do lugar, e nós vamos orar juntos, e você, aonde você está, você vai orar, e você vai colocar diante de Deus a tua petição, e nós vamos clamar por fogo de Deus para aqueles que têm necessidade agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que todas as pessoas que têm necessidade de intervenção sobrenatural vão ser tocadas pelo teu Espírito nessa hora. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas vão ser movidas pelo Senhor, vão ser movidas no seu íntimo, vão ser movidas no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Eu quero declarar em nome de Jesus que cada uma dessas pessoas com necessidade de ser tocadas pelo Senhor vão ser movidas no Espírito, elas vão se fortalecer em Ti, elas vão ter direção do Senhor, e elas vão agir, Pai, agir para receber a cura, agir para receber, Senhor, a unção, agir para receber, Senhor Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos uma palavra de vida, Pai, sobre a Tua igreja, sobre todo aquele que está enfermo, sobre todas as famílias, Pai, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão angustiados, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus novas vestes sobre eles, Pai, restauração da alegria sobre o Teu povo, da fé, um encorajamento vindo de forma sobrenatural, Pai. Juntos nós declaramos que nós vamos nos fortalecer, Senhor, no Teu poder. Nós cremos sim que nós temos fraquezas, mas nessa hora nós conhecemos o Teu poder de uma forma nova, viva, e isso nós declaramos sobre a Tua igreja, de revestimento de poder, de fé, de coragem, de intrepidez, de ousadia. No Teu Espírito nós faremos proezas, porque é a Tua promessa sobre nós. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora por esses líderes que estão nessa live. Pai, eu quero clamar em nome de Jesus, que eles tenham também um revestimento de fogo do Senhor, que eles não consigam mais ficar parados, que eles possam se mover em direção à Tua direção. Pai, eu quero clamar por homens que façam diferença, por homens que são fiéis, Pai, mas que são firmes nas suas emoções, que não param por causa das suas dores, antes vencem as suas dores na unção do Senhor. Eu quero clamar, Pai, leva esses líderes a levar as suas células para orar, a levar o seu povo para orar, leva esses homens e essas mulheres de Deus a trazerem direção do Senhor e a buscarem, Senhor, aqueles que já perderam saúde, retome a saúde, aqueles que perderam finanças, sejam restituídos nas finanças, aqueles que estão com dificuldades nos relacionamentos, sejam restituídos nos relacionamentos, em nome de Jesus. Nós fechamos a porta na autoridade do nome de Jesus para principados ou potestades ou dominadores ou forças espirituais da maldade que se levantem contra a igreja de Pato Branco nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Lembramos especialmente, Senhor, pela igreja que está lá na Zona Sul, Pai, que tem muitas pessoas que ficaram com na área física. Clamamos a Tua bênção sobre eles, Pai, a bênção sobre o pastor Valdir, sobre seus discípulos, Pai, que a graça do Senhor possa varrer daquele lugar, daquele momento, daquelas famílias, Pai, toda essa opressão dessa doença, na autoridade do nome de Jesus. Nós abençoamos as vidas agora e nós tomamos as vidas e os bens, nada vai ficar na mão de Satanás. Nós declaramos em nome de Jesus que cessa o tempo de opressão, cessa o tempo de angústia, cessa o tempo de amargura, cessa o tempo de perda. Isso não é só para a igreja, comunidade cristã, vida para os povos. Isso é uma palavra para a vida de cada um, para a família de cada um. Não há igreja abençoada de povo entristecido, não há igreja próspera de povo pobre. É um povo abençoado, próspero, feliz e que se move no seu Deus e que vence as suas guerras no seu Deus.
que faz uma igreja vitoriosa. Amém. Por isso nós abençoamos nosso povo amado. Amém. E te abençoamos, líder, em nome de Amém, Jesus, Senhor. com força e autoridade, para se mover no Espírito Amém. e para combater o bom combate, Amém. para completar a tua carreira e nunca perder a fé, Amém. em nome de Jesus. Amém. É isso aí, querido. Seja abençoado, fortalecido para cumprir todo o teu propósito e conquistar tudo que o Senhor colocar diante de você, com ousadia, coragem e convicção de que o Senhor é poderoso para começar e completar toda a obra na sua vida e através de você. Deus te abençoe, tenha uma boa postura, se fortaleça no Senhor, ouça a direção e haja. Amém. Deus te abençoe. Amém.